de Deus? Vocês estão bem? Nesse momento de tempo de chuva, adorando aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, não tem como não estar bem. Não tem como. Tudo se submete à presença do Senhor. Tudo. O nosso sentimento, a nossa alma, as nossas emoções, tudo se submete. E nesse mover do Espírito Santo, eu te convido a se sentar, pode se sentar. E nesse momento de mover do Espírito Santo, o Espírito Santo usando o ministério de louvor, meu Deus. Quando a gente começa a adorar, começa a entrar no Santo dos Santos e adorar, não tem coração que não se quebrante na presença do Senhor. Eu posso falar por mim, né? Então não tem como se deleitar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nessa noite feche os seus olhos, curve o teu rosto, se conecte neste momento onde há a presença do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo de Deus está, todo joelho se dobre, toda voz se cale na presença dEle. Pai amado, Pai querido, aqui está pessoas, filhos do Senhor, homens e mulheres aqui diante de Ti. Pai, eu te peço que nessa noite, mais uma vez, Pai, em concordância da oração do nosso pastor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós nesta hora, perdoando nossos pecados, nossas transgressões, as nossas falhas. Pai, nós não somos nada sem o Senhor, meu Pai. Toda honra, toda glória, toda adoração devolvemos, entregamos a Ti, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor. Eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que possamos entender e compreender a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade, meu Pai. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, que a Tua presença continue neste lugar, pois a Tua presença é real e palpável, Pai. Eu não sei o que meus irmãos estejam precisando. Eu só sei de uma coisa, que nós precisamos é da Tua presença, Pai. Fala, Espírito Santo de Deus, conosco. Eu me submeto ao Teu senhorio. Eu me submeto à Tua vontade. Pai, usa a Tua filha. Usa esse vaso que não é nada, Pai, nas Tuas mãos. Me dá a capacidade do Teu Espírito. Me dá a ousadia, o revestimento do Teu Espírito nesta hora. Deus vai cobrindo a minha casa, minha família com Teu precioso sangue, e tudo que meu inimigo arquitetou, elaborou contra a minha vida, contra a minha família, contra a casa e a vida dos meus irmãos, caiam por terra agora. Todo plano, todo projeto, toda astúcia de Satanás não terá poder nem autonomia. Todas as cartas do diabo lançadas, reivindicando a nossa casa, a nossa família, é quebrado nessa noite. Anulamos agora, Satanás, cadeias e grilhões sobre a nossa casa. Você não tem poder e nem autonomia. Bate em retirada na nossa casa, na nossa família. Você está proibido de agir. Você não vai tocar. Você não vai atuar. Você não vai agir. Cada um deles, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus, quer na rua, quer em casa, em nome de Jesus, que Teu sangue cubra, que Teu sangue revista cada um. E o diabo não tem plano e nem estratégia para tocar em nenhum deles, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu tenho que entrar assim, desta forma, porque eu não me encovado diante das adversidades do diabo. E meu pastor está aqui e sabe que toda vez que eu vou ministrar, é uma guerra. É uma guerra, é sério, é fato, é verídico. O pastor falou, a gente vai entrar em campanha, Jesus, me dá graça. É sério, eu não estou aqui entoando o inimigo. Eu estou aqui mostrando o quanto Deus tem poder para guardar a minha casa, a minha família, e eu não temo. Ele pode se levantar, ele pode arquitetar, ele pode se opor, mas eu não paro e não baixo a guarda. A última vez esteve lá, se apoderou de alguém, disse, se eu pudesse, o diabo vivo na pessoa, qualquer um via, acho que até o próprio inimigo revelaria que era ele. Então ele adentrou no meu comércio, pegou uma mercadoria e tal, eu pedi para ele com toda a educação, me dê, por favor, para registrar. Menino, do nada, o cara manifestou e disse, se eu pudesse, eu te matava agora, eu colocava uma bomba na tua boca e te estourava. Eu, hã?
calei minha boca, vigiei e fui orar. E todo mundo que estava ao redor disse, diabo puro, eu com certeza. Então, toda vez que eu estou aqui, graças a Deus, em nome de Jesus, vai continuar em paz. Mas eu não tenho medo. Porque eu sei que maior é aquele que está em mim, aquele que me guarda no toscanejo, guarda de Sião. A última vez eu estava ministrando, o varão foi orar, aí disse, acabou o comércio de ser assaltado. Olhou para minha cara e disse, é meu. Então tudo bem, né? Eu não abaixo a guarda. Eu não desisto. Maior é aquele que me chamou. Maior é aquele que me guarda, que te protege. Então não temas nada nem a ninguém. A sua casa está coberta e guardada pelo sangue do Cordeiro. Amém? A palavra de Deus diz na carta, porque eu tenho que pegar minha Bíblia e fazer todos esses artifícios para que eu não me passe, que é muita coisa, que uma Bíblia minha xodó. Né? E a palavra de Deus na carta de Atos, versículo 17, capítulo 17, versículo 16, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando Deus estrangeiro, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião de Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião dos Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram? Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nessa noite eu peço ao Espírito Santo que ele não venha derramar fogo sobre nós, mas que ele venha gerar temor nos nossos corações. É temor dos nossos corações que Deus requer. É temor de Deus pela palavra dele, pela presença dele, que nós precisamos. Nós não precisamos de fogo, porque basta você, no seu oculto, buscar a Deus e invocá-lo, que o fogo dele vem. Mas nós precisamos, no momento desse novo tempo que nós estamos vivendo e vamos viver, tempos de aflições, sabe? O povo que está vivendo agora, neste momento, em guerras, está vivendo por tantas privações. E neste momento, muitas pessoas estão sendo provadas pela fé dele. E nós precisamos, neste momento, de temor. Nós precisamos daquela advertência que a palavra do Senhor diz, que ele vai chegar um tempo que ele vai gerar sobre toda a humanidade fome e sede, mas não fome de alimento e não sede de bebida, mas fome e sede da palavra dele. Fome de desejar o Senhor ardentemente, como nos primeiros dias da nossa entrada na presença de Deus. E Paulo, ele estava pregando. Paulo estava sempre combatendo sobre
a adoração aos outros ídolos. O que me chama a atenção, porque Paulo ele sempre foi ousado no ministério dele. Ele sempre combatia qualquer tipo de religião. E os gregos eram povos que a idolatravam qualquer tipo de estátua. E Paulo pregando, aí vem aqueles povos filósofos chamados atenienses, que dizia e combatia quem ele está pregando. Será que ele está pregando um novo Deus? Aí Paulo diz, não, eu estou pregando Jesus. Estou pregando a ressurreição de Cristo. Eles lá estavam achando que eram novos deuses, ó. Mas não, Paulo estava combatendo. E Paulo viu lá pregado dizendo, o Deus desconhecido. Aquele povo não sabia da essência de Deus. Paulo sabia da essência de Deus no profundo. Porque quem experimenta a grandeza de Deus, quem experimenta os atributos de Deus, sabe quem Ele é. Quando você diz para alguém de quem é Deus, as pessoas ficam querendo mesmo sem saber de quem é esse Deus, no qual vocês servem. Um Deus que não é de pau, um Deus que não é de madeira, mas um Deus que nós cremos na existência dele. Mas hoje eu não estou falando aqui do agir de Paulo. Eu não estou falando aqui dos deuses dos atenienses. Eu vim falar dos atributos daquele no qual nós servimos. Eu vim falar dos atributos de Deus, da essência do caráter de Deus. Porque todo ser humano tem essência, tem caráter. Deus tem a essência e o caráter dele. E com certeza nós, pela caminhada, conhecemos os atributos e a essência de Deus. Mas muitas das vezes nós não sabemos no profundo da essência e do caráter de Deus. Na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: poder da criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O homem, se você observar na mídia, nas redes sociais, cada dia mais os homens estão adorando, venerando aquilo em que eles também são: carne, osso, sangue. O homem está venerando, o homem está idolatrando o ser. Os fãs estão se levantando e dizendo: eu adoro fulano de tal, eu adoro Betano, eu adoro Ciclano. Você vê o comportamento das pessoas que são fãs. São comportamentos ridículos, horríveis, porque eles estão adorando mesmo as pessoas que eles são. E nós estamos adorando um verdadeiro Deus. Nós estamos devolvendo o verdadeiro tributo daquele que é digno de louvor, de adoração. Sabe, igreja, o tempo está passando e nós devemos perceber as pessoas que estão ao nosso redor. No início da igreja, eu não falo a igreja em si, o corpo, eu não estou falando da comunidade Benção do Pai, eu estou falando da igreja primitiva. Adorava verdadeiramente a Deus na essência. As pessoas adoravam, buscavam a Deus em lugares, minha filha, rochoso. As pessoas tinham feridas nas pernas, nos pés, porque se prostravam em reverência a Deus. Quando entrava na igreja, desliga o celular para adorar aquele que era, aquele que é. Eu tenho que saber que eu estou adorando um Deus que eu não estou vendo, mas eu sinto, eu sei que Ele existe. E esse temor, Deus tem que derramar sobre a igreja. Muitas das vezes adentramos na igreja, queremos se apoderar de bênção, de milagres, mas não adentramos da porta para adorar aquele que vive, aquele que reina. Nós queremos ver Deus, nós queremos ver a essência de Deus. Não, eu vou no culto de quarta porque é culto de milagre da família. A minha família precisa de cura. Eu vou no culto de terça porque Deus vai revelar o oculto escondido da minha vida. Dia de domingo eu vou na igreja, mas muitas das vezes você e eu estão com o celular ligado. Muitas das vezes você e eu estão nas redes sociais. Muitas das vezes você e eu estão com a mente não aqui, mas está no problema. Muitas das vezes nós não tememos aquele que vive e reina. Nós não estamos adorando aquele que é digno de louvor, aquilo que é digno de reverência. Não! Estamos vivendo uma vida, uma fé frágil. Estamos vivendo uma intimidade com o Senhor muito fragilizada. Não é isso que Deus quer.
Deus quer uma intimidade verdadeira. Deus quer que nós venhamos aprofundar em conhecer Ele pela revelação da palavra. Chega, devemos mudar a nossa mente. Deus quer intimidade, Deus quer reverência, Deus quer louvor, verdadeiro louvor. A palavra dele diz: eu busco verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Reia, ah não, é redes sociais, liga para alguém, o culto não começou ainda, dá tempo. Não, a partir do momento que eu me adentro ali, eu tenho que ter temor e reverência. Reverência ao nome de Deus, ao nome de Jesus, a Santíssima Trindade. Sabe por quê? Porque aquele povo que usa colar, não posso citar o nome, reverencia os deuses deles. Arandabachúria, serve a um Deus que ameaça se abandonar. Eu tenho um Deus, você serve a um Deus que você tem liberdade de servir ou não, de cultuar ou não, de dizer: hoje eu não vou porque está fazendo frio. Haverá tempos em que a igreja será perseguida, e você e eu estamos preparados para ser perseguido pelo nome de Jesus? Você está? Porque se o povo de Israel, se o povo do Irã, um estão perseguindo o outro por poderes, nós seremos perseguidos em nome de Jesus. Eu falo e declaro, porque é palavra de Deus. Nós vamos ser perseguidos sim, é pela palavra, porque serve. Você acha que Jesus naquele grande dia vai buscar uma noiva suja? Você acha que naquele grande dia Deus vai colher e recolher a mim e a você? Se estamos vivendo em uma vida tão fragilizada, não tão rebaixada em conhecer o Senhor, quando esse ministério de louvor adentra e começa a louvar a gente em nome de Jesus, é muita frieza espiritual. Não tem como se estremecer, gente. Deus honre vocês, mas não tem como se estremecer na presença do Senhor. Eu vejo aqui verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Gente, temer a Deus é tão simples. Reverenciar esse Deus é tão simples. Reconhecer a Ele é tão simples. Se humilhar na presença dEle é tão simples. Basta reconhecê-lo. Aleluia. E os atributos de Deus são um atributo incomunicáveis e comunicáveis. Atributos incomunicáveis, quais são? Eternidade, Deus é eterno. Ele vive de geração em geração. Deus está acima de toda e qualquer eternidade. Ele vive, Ele nunca morre, Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus, que Ele é imensidade, Ele é imenso, Ele é tremendo. Um dos atributos é imutabilidade. A palavra de Deus diz que Deus não muda, Ele permanece sempre o mesmo. Atributos de Deus, que Ele é um Deus indivisível em sua essência. Deus é único. Deus não precisa nem de mim nem de você. Ele é um ser único. Ele é único. Quem criou tudo e todas as coisas foi Deus, assim como Paulo estava dizendo para aquele povo. Em todos os lugares que Paulo passava, havia uma adoração, havia uma estátua, onde o povo se prostrava, onde o povo se adorava. Imagine Paulo, conhecendo em quem é Deus, tem experiência única e vendo todo aquele povo adorando. Gente, tem que ter intimidade muito profunda para não se corromper. Nós estamos se corrompendo com coisas banais. Coisas que a gente pode passar por cima e dizer: não, eu tenho minha integridade, eu tenho alguém para prestar conta. Eu tenho alguém para prestar culto, eu não vou me sujar. Paulo o tempo todo estava combatendo aquilo ali. E Paulo passava por cima, ele não se contaminava. Ele mantinha a intimidade, a reverência de Deus sobre a vida dele, o temor. E nós estamos colocando esse temor em dia. Nós estamos vendendo a nossa fé muito rápido, muito barata. Basta o prato do diabo chegar. Nós vendemos. Não me responda isso. Não me responda. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém não, sabe? Porque vai haver tempos em que as coisas vão se apertar para nós.
Se nós não buscarmos a Deus nesses tempos, nesses momentos, onde a palavra do Senhor diz que vai chegar um tempo, que quando eu e você abrir a palavra, vai estar tudo em branco. Que você vai entrar em uma igreja, você não vai encontrar ninguém pregando. Que eu e você vai procurar o Espírito Santo para consolar e você não vai achar. E você vai procurar o outro santo e não vai achar. Eu falo o santo que está do seu lado. Eu estou falando esse ser aí humano que você tanto elogia ele, por ele ter uma vida de intimidade com o Senhor. Você vai procurar essa pessoa e ela vai ser arrebatada. Vai procurar uma oração do seu pastor, da sua pastora, e eles não vão estar aqui. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Não perca seu tempo com as coisas deste mundo, que a tendência do meu inimigo e do seu inimigo é voltar para ele lá e tirar a sua visão no Senhor. E um dos atributos de Deus se chama onipotência. Na carta de Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz assim, que Deus é todo poderoso, capaz de realizar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Diga para o seu irmão, qualquer coisa ele pode realizar. Qualquer coisa. Se você não tem irmão do seu lado, diga para você mesmo, Deus pode realizar qualquer coisa na minha vida, na sua vida. E por que se preocupar? Onisciência. Deus conhece todas as coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. Se você quiser abrir lá, não, eu quero que você abra a palavra do Senhor, na carta de Salmos, capítulo 139, na carta de Salmos, capítulo 139, diz assim, capítulo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos estão bem conhecidos diante de ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e estar além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Aí você vai lá na carta de Gênesis, capítulos 16, versículos 7 ao 14. Nós pegamos um exemplo bíblico sobre Agar. Sabemos que Agar era uma escrava de Sara. E Sara tinha desejos e sonhos de ter um filho. Mas aí Sara passou pela palavra de Deus e disse para Abrão naquela época. E disse, toma minha serva Agar, faz um filho com ela para que a nossa descendência não morra. Aí pegou Agar, era normal aquilo ali. Misericórdia, que cultura. E aí pegou aquela escrava, a escrava coabitou e aí gerou. E aí veio aquela confusão, aquele conflito todo entre Sara, entre Agar. E Agar não suportou a pressão, foi para longe da sua serva, fugiu. E daí ela cheia de angústia, cheia de tristeza pela situação na qual ela estava vivenciando naquele momento, naquela família, momento de tribulações, de perseguições. E aquela mulher se viu grávida, muito abatida, muito triste, no qual ela fugiu da sua serva, da sua dona. E daí então aparece o anjo. Olha o cuidado do Senhor. Se Deus tem um cuidado com Agar, se Deus tem um cuidado com todas as personagens bíblicas, não é comigo nem com você que Deus não vai ter cuidado. O anjo chega diante dela e diz, Agar, Deus viu a sua aflição, a sua tristeza. Volte para a casa da tua serva. Volte para ela, que lá eu providenciarei. Ir lá e trazer solução para a sua vida. Deus se submete àquela direção do anjo de Deus. E Deus traz uma promessa para Agar. Diz que a descendência de Ismael será numerosa. Ela se submeteu.
E ao se submeter, ela engrandece o nome de Deus e nomeia Deus como El Roi, o Deus onisciente, o Deus que me vê em tudo. Ela reconheceu que Deus não abandonou ela. Ela enxergou o cuidado de Deus, o zelo de Deus por uma humilde escrava que estava passando por tantas situações. Mas ela era escrava, porém não deixou de ser filha de Deus. Deus mandou um anjo visitar ela diante de um poço, providenciando água para ela se saciar e ainda dando uma promessa. Eu não sei no momento em que você esteja vivenciando agora, qual é a tua aflição, qual é a sua necessidade, mas o El Roi, o Deus da providência, o Deus onipotente, está chegando agora diante da sua situação, diante da tua necessidade e contemplando você. Você não está só, Ele sonda e conhece o teu coração, Ele sabe das suas aflições. Talvez você não tenha nem mais energia, talvez você não tenha nem mais estratégia para ver uma solução diante do seu problema, mas eu quero dizer para você, chegue diante de Deus com o coração humilde, com o coração quebrantado, reconhecendo o senhorio dEle, a onipotência dEle, para dizer para Ele que você depende. Talvez você esteja lutando sobre aquele marido alcoólatra, talvez você esteja lutando por aquele filho que tanto dá trabalho. Talvez a solução não é a morte, talvez Deus quer trabalhar em mim e em você. Talvez nós devemos mudar a nossa postura. Talvez a nossa postura que precisa ser transformada. Não é de muito falar que ninguém converte ninguém, não. É a minha, sua postura que converte as pessoas. É a sua atitude. Talvez você falando muito, você vai tropeçar. Você vai pecar. Falando demais, a gente peca. Mas a sua postura, o seu silêncio modifica muita coisa. Deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar. Não é por muito falar, não. É por muito se submeter à vontade de Deus, para que Ele venha fazer aquilo em que Ele quer. O jeito que a gente quer não vai funcionar, não. Funciona da vontade de Deus. Um dos atributos de Deus é que a onipresença dEle. Na carta de Salmos, capítulo 39, 139, diz que Deus é onipotente, onipresente, e a onipresença dEle. Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. A independência, como nós lemos aqui, que Deus Ele é independente. Ele não precisa de ninguém para fazer nada. Tudo veio dEle, os céus e a terra e tudo, todo ser humano. Todo ser humano, foi Deus que permitiu. Eu tenho mania de dizer que homem sabe fazer sexo, mas quem sabe fazer vida é Deus. É Deus que surge o ser humano dentro do ventre da mulher. É Deus que gera, não é o homem. Não é o espermatozoide, é Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Independente da origem, é Deus. A vida pertence a Deus. Nós temos limites. Deus não tem limite. Quando Ele quer fazer, operando Ele, quem impedirá? Você deixa essa angústia de lado. Você deixa essa tribulação de lado. A situação Deus permite na sua vida, mas não é para eu e você andar tribulado. Não é para eu e você andar ansioso com as coisas de amanhã, não. É para a gente entregar na mão daquele que a Deus pertence. Nós estamos vivendo em um povo de geração. Uma geração frágil. Uma geração cheia de ansiedade. Gente, quando eu adentro nessa igreja, a primeira coisa que eu faço é diminuir o volume do meu celular. Porque quando toca, eu diminuo logo. Você está me vendo ali olhando no celular? Eu estou conectada na Bíblia, porque eu gosto de carregar a Bíblia no meu celular. Mas tem gente que está em redes sociais. Gente, em nome de Jesus, tema Deus. Se você perceber, Deus observa todas as coisas. Leia a Bíblia, o quanto Deus, Ele é observador nas atitudes do ser humano. E o quanto Deus, Ele observa, e a palavra de Deus, Ele expõe. Atitudes erradas, Ele expõe, as boas também. Deus está sempre ali, botando para mostrar a mim e a você que aquela atitude nós não devemos seguir. E aí vem a independência,
A infinidade, Deus é infinito. Deus, Ele é infinito. Deus não tem ninguém, não tem ciência que reconheça quem é Deus. Você serve o Deus que está acima da ciência. Você serve a um Deus que você está aqui, Ele está aqui, e Deus está na sua casa. E Deus está lá fora. O nosso Deus, Ele é ilimitado. Medite nesse louvor rapidamente. Se você puder dar glória, dar honra, dar louvor a Ele. Os ouvidos deles estão atentos. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aproveite a oportunidade para adorar. Aproveite a oportunidade para exaltar a Ele, que é digno de todo louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. E todos hão de ver e quão grande é o meu Deus. Um dos atributos de Deus se chama verdade. Deus é verdade em sua essência e não é falsidade em seu caráter. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Não tem outra verdade que não se chame Deus. O diabo, o único tributo que ele tem é a mentira. E os seus seguidores também são chamados de mentiroso. Mas nós não, somos filhos de Deus. A verdade tem que estar nos nossos lábios. As nossas atitudes tem que trazer veracidade naquilo em que a gente servimos. Você sabia quanto Deus observa o louvor que nós falamos? Você já percebeu? Quando você adora, você já percebeu para meditar na melodia, na palavra que você profere e diz? O louvor tem que chegar diante das narinas de Deus. Mas se nós louvamos a Deus com um louvor meio hipócrita, talvez eu e você, uma pessoa chegasse diante de você e te elogiasse, mas com aquele olhar de mentira, com aquela fala de... Você não ia se sentir bem. Imagine Deus. Imagine Deus que sabe a verdade no oculto e no escondido. Temer a Deus, gente, todos os dias nos nossos corações. Você já percebeu sobre aquele louvor que diz assim: perdendo tudo por amor e com alegria? Muitos de nós canta de coração até escancarar os céus. Mas se a gente botar em pauta realmente no nosso dia a dia, esse louvor está sendo conectado, está sendo entrelaçado ao nosso dia, perdendo tudo por amor e com alegria? Sim, tá, eu vou chegar aqui, gente, vamos falar sobre dízimos às ofertas. Aí a palavra do Senhor vem aqui e diz: o 10% devolva à casa do Senhor. E o outro você devolve com prazer, com alegria. Mas será que você e eu está devolvendo por amor e com alegria? Ou você segura esse dinheiro e diz: nada, Deus não precisa de dinheiro, não, eu vou guardar. Então é uma fala meio hipócrita, perdendo tudo. Você não está perdendo 10%, talvez você não está dando nenhuma moeda na casa do Senhor. Está sendo verídico esse louvor? Não. Mas aquela estrofe, Lucas. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá sobre
festa nele e vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É fato que Jesus virá. Isso é fato. Pode ter certeza que ele virá. Está escrito. E nós ansiamos por essa vinda. Que ele venha o mais rápido possível. Talvez naquele grande dia aí você não suporte. Fato. Porque se você passa por uma angústia, você sabe aonde ir. Eu vou para o meu quarto, eu vou orar. Talvez no seu momento de aflição, eu vou lá na igreja, porque meu pastor vai interceder por mim. E quando aquele dia do arrebatamento, e que o Santo dos Santos subirá, será que na ausência do Espírito Santo, você vai ser e eu vai suportar os dias das tentações, da calamidade? Não, gente. Não tenha uma intimidade frágil diante da presença do Senhor. Não tenha, não queira. Como o nosso pastor fala, não venda a sua intimidade. Não faça ninguém tirar você da presença de Deus. Não permita. Eu e você que permite. Não é o diabo não, porque o diabo lança. Ele tem as cartas dele e ele investe, ele lança. É eu e você que diz assim, eu permito ou não. Rabassúria. Chega de querer só milagres de poder. Quem chega de querer ver tantos sinais e maravilhas. Eu quero é Deus. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Eu e você pertencem à eternidade. Você tem emoções, sentimentos. Você tem carne, mas você tem alma. Você tem espírito que carece da presença de Deus. Talvez você corra atrás de ouro, de prata. Talvez você corra atrás de fama. Mas você não está correndo atrás daquele que você pertence. Eu necessito de ti. Eu necessito de ti. Eu necessito de ti. Eu necessito. Geralmente as minhas orações, as minhas pregações é de guerra, é de oração contra o inimigo. Mas hoje Deus quer falar e revelar dos atributos dele, daquele que você serve, daquele que você se prostra. Deus quer mostrar na íntegra a mim e a você. Ele quer revelar os mistérios deles para mim e para você. Jesus diz, os mistérios é para dado aos filhos. Não foi revelado aos fariseus, aos publicanos, as pessoas que servem a carne. É para mim e para você. Mas você está entrando no Santo dos Santos para adorá-lo ou só para buscar? Gente, você entrar na igreja e sentir a unção, a adoração, e você, em vez de dizer, Senhor, digno tu és, maravilhoso, excelso, tremendo, poderoso, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o meu coração anseia por ti. Tem gente pedindo, Senhor, me dá um carro, Senhor. Senhor, abençoa meu casamento. Pelo amor de Deus, dá vontade de dar um tapa no irmão. Gente, você está adorando a Deus, você está buscando bens materiais. A Bíblia é escrita. Não é para dar bens a mim e a você fisicamente. É para dar bens a mim e a você espiritualmente. Quem acha que entra aqui e lê a palavra é para dar bens materiais? Mentira. A palavra de Deus é espiritual. As coisas vêm no momento em que você busca Ele. Aleluia. Os atributos comunicáveis. O que quer dizer isso, comunicáveis? Atributos de Deus para mim e para você. Algo diferenciado, algo apropriado dEle, que pertence a Ele. Mas atributos comunicáveis como o amor. O amor de Deus a gente sente um no outro. Você já sentiu o amor de alguém para com alguém aqui? Eu sinto direto.
quando abraça, quando acolhe, quando fala. Você sente esse amor. Mas não é esse amor humano, é esse amor de cima para baixo. É uma intimidade. Deus é a fonte de amor, expressando em sua natureza e em suas ações a demonstração de amor. Deu o melhor que tinha a Jesus. Não tem demonstração de amor do que essa. Deus dá aquilo que é perfeito para morrer por mim e por você. Miseráveis, pecadores, de tanta falha. Foi isso que Deus deu, Ele deu o melhor. E que nós estamos dando a Deus. Você poderia ler a carta de Gênesis, eu vou correr um pouquinho, tá? Na carta de Gênesis, vamos falar um pouco do comportamento de dois irmãos. Talvez você já tenha noção do que eu estou falando. Dois irmãos que tinham um comportamento totalmente diferente daquilo que Deus requeria. Vamos falar um pouco de Gênesis capítulo 4, versículo 2. Diz assim: voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando agora. Amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber do seu irmão para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então Deus, como eu havia dito antes, você vê que a palavra de Deus, ele expõe o comportamento das pessoas. Para que eu e você venha pegar aquilo que é modelo e se posicionar. Ah, mas a oferta de Caim, Deus não se agradou. A oferta de Abel, Deus se agradou. E Deus falou: eu me agradei da oferta. E se você pegar um dos atributos de Deus, é que ele pratica a justiça. Mas pratica a justiça não é para com Caim, não. Ele pratica a justiça para com Abel. Deus se agradou tanto da oferta de Abel que ele expôs: eu me agradei da oferta dele. Ele pegou as primeiras crias que ele teve, pegou o rebanho dele, fez derramar gordura e eu recebi. Você não, você pegou de lá, da onde você trabalha, da terra onde eu já havia amaldiçoado e me entregou. Talvez seja, Vânia, Deus gosta mais daquela oferta que Deus que Abel derramou, que seria o cabrito dele, a ovelha dele, mas não se agradou do outro. Será que Deus gosta de carne? Não é nada disso. É a atitude, é o temor, é a reverência, é a postura como se entrega diante de Deus. Eu falo direto, não é pelo muito, não é quantidade, é a atitude, é a forma de se posicionar, é temor. Esse rapaz, a palavra de Deus fala, a boca de Deus elogia. O próprio Deus fala da postura dele.
Nós devemos trazer isso para nós, esse temor de reverenciar ao Deus em todas as áreas das nossas vidas, não ficar disperso diante da presença do Senhor. Mas Deus também age com misericórdia diante da vida de Caim. Deus demonstra e mostra para ele, fala para ele: o mal está sobre o teu coração, o mal quer dominar você, se posicione, não haja não. O próprio Deus já falou para ele, revelando aquilo que estava no coração dele. Muitas das vezes o pecado está dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus fala, adverte: não vá por aí, não haja desta forma, perdoe. E a gente está ali com vontade de sangue, com vontade de vingança, e Deus, pela misericórdia dele, adverte: o desejo vai ser contra ti, domine esse desejo. A misericórdia de Deus devido na vida de Caim, Deus a demonstra a ele, fala com ele, mas ele não, pela raiva, que eu creio que foi por muita raiva, pela muita ira, que ele se posicionou e disse: eu vou matar, e matou. Mas Deus, ele ainda é bom, e a bondade dele para com a vida de Caim ainda perpetua, que ele diz sobre as atitudes erradas, porém vem com proteção. Deus vem com proteção e diz: eu vou marcar você, porque ele estava com medo de morrer. Caim estava com medo de morrer. Se eu andar por aí, vão me matar. Ele mata e não quer ser morto, olha só. E Deus vê a aflição dele. Gente, Caim estava conversando com Deus. E Deus expõe a fragilidade dele. Deus expõe as atitudes deles. Gente, quando a gente está errando e vai errar, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Talvez você e eu não esteja sensível, porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus nos adverte 3 vezes, que Deus nos orienta 3 vezes. O nosso pastor está sempre batendo no martelo sobre isso. Nós caímos porque a gente quer, porque antes de nós cairmos, Deus mostra o cuidado de Deus, e Deus guardou a vida de Caim e disse: eu vou selar você, para ninguém te tocar e para ninguém te matar. Olha a misericórdia de Deus sobre a vida dele, a proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansa. Descansa. Descansa em Deus. Respire. Solte, se alegre. Viva para a eternidade. Não fique buscando as coisas deste mundo, porque cansa, fadiga. Você observou que a gente corre para conquistar, e de repente vem uma tempestade e leva tudo. Você vê na televisão que as pessoas lutam por tantas coisas, e de repente vem um terremoto e leva tudo da vida da pessoa. Não perca seu tempo não, meu irmão. Jesus está às portas. O que eu e você está fazendo? O que nós estamos fazendo para o reino? Nós estamos aqui passando um tempo, e não perca seu tempo por poucas coisas. Não brigue por poucas coisas, não. Busca mais ao Senhor. A fidelidade está lá na carta de 1 Tessalonicenses, versículo 5, 24, que diz que aquele que o chama é fiel e fará isso. Se Deus prometeu, Ele é fiel para fazer muito mais. Na carta de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, fala sobre a sabedoria de Deus. O Senhor fala assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Pede sabedoria a Deus para resolver as coisas. Pede sabedoria a Deus para lidar com aquela pessoa que tanto te persegue. Pede sabedoria a Deus. A palavra de Deus fala sobre o poder de Deus, que Deus demonstra seu poder através de milagres, providências e controle sobre a natureza. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o homem, ele nasceu para poder seguir o caminho dele. E aonde esse homem está seguindo os caminhos maus. É por isso que o homem está padecendo por tantas coisas. Porque a escolha que o homem está fazendo, o caminho parece ser bom, mas no final é um caminho de destruição e de morte.
Deus tem poder para mudar tudo, mas o pecado do homem está sobressaindo. A altivez, o orgulho do homem, achando que pode seguir sem a presença do Senhor, meu irmão, é caminho de destruição, é caminho de morte. Eu e você precisa para ser guiado, precisa de Deus para ser instruído, para ser direcionado. Sem Deus, nós não vamos muito longe. Nosso caminho sem Deus é frágil. E um dos atributos que eu amo se chama paternidade. Deus é Pai. Deus é Pai e nos ama como filho dele. A gente estava conversando certa vez, eu e a pastora Domingas também estava falando sobre paternidade. Talvez você conheça o poder de Deus. Talvez você saiba que Deus cura, que Deus liberta. Talvez você saiba que Deus sara. Mas você não sabe de que Deus é Pai. Jesus diz, se você puder abrir a Bíblia, na carta de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos herdeiros, filhos de Deus. Muitas pessoas, porque ela não reconhece que ela tem um pai, não ver Deus como um pai. Talvez essa pessoa, ela realmente não teve a figura paterna em casa. Ou talvez ela até teve, mas foi um pai agressivo, ausente. E essa pessoa, quando se converte, ela não consegue ver o atributo de Deus como pai na vida dela. Porque não teve aquela presença paterna em casa. Ela teve até a materna, mas não teve a paterna. Não sabe o que é se submeter. Não sabe um carinho de um pai, uma presença de um pai. E quando ela se converte, chega na presença de Deus, ela tem dificuldade de enxergar quem é Deus. Ela pode falar de cura, porque foi liberta. Ela pode falar de alguns milagres. Mas adentrar na presença de Deus e adorá-lo como Deus é digno, ela vai ter essa dificuldade. Porque não foi vista, ela não se encontrou nesta área. E Deus, por ter são tão zeloso, Deus sempre procura esses meios de se revelar para essa pessoa, para nossas necessidades humanas diante de Deus. Talvez ela teve um pai autoritário, agressivo, e quando Deus se achega a ela, ou então alguém de autoridade, ela não consegue se submeter. Isso é conteúdo científico. Essa pessoa, ela não consegue ver o outro, não consegue se posicionar, porque ela não teve aquela figura. Se Deus diz para ela, não vá para a direita, ela tem dificuldade de se submeter, porque não teve alguém desde pequenininho para instruir. Ó, quanta necessidade paterna é importante na vida de um ser humano. Assim como a materna, porque já tem um vínculo lá entre a barriga e a mãe, já tem aquele vínculo. Mas quando nasce, aquela criança precisa dessa figura. E quando ela adentra na presença do Criador, que ela vê como Criador e não como pai, tem essa retulância dentro dela, esses questionamentos. Mas pelo Espírito Santo de Deus, testifica que nós somos filhos de Deus. Você tem uma identidade, e essa identidade é eterna. Você é filha, e você precisa dessa intimidade com Deus. E você precisa dessa intimidade com seu pai. Talvez você nunca teve um pai na sua vida. Talvez você nunca teve essa paternidade, essa figura. Mas Deus te chama a adentrar no centro dos santos, engrandecer o nome dele. Grande é o amor de Deus.
Oh, Abba, eu pertenço a ti. E Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Nossa voz vamos declarar, Abba. Oh, Abba, eu pertenço a ti. E um dos atributos que está acima de todo e qualquer atributo está na carta de Levítico, capítulo 11, que diz assim: porque eu sou o Senhor, nosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Porque vós sereis santo, porque eu sou santo. Na carta de Tiago diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. E diz assim: não se moldem aos desejos de outrora, saber usar da liberdade em Cristo. Jesus diz, a palavra de Pedro diz assim: não se amolde aos desejos de outrora, no qual hoje eu te libertei. Não se use da liberdade que Cristo deu a mim e a você, para usar de outra forma. Mas Deus diz que nós devemos ser santos. Na carta de Isaías tem uma visão diante do trono de Deus. Serafins adorando ao Senhor. Ele vê os serafins adorando, cultuando e dizendo os serafins dizendo ao diante do trono do Senhor que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E diz: o santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Isaías, uma pessoa imunda, uma pessoa que se viu indigna de ter aquela visão, ele profere e diz: mas eu tenho lábios impuros para adorar. Aí vem um anjo com uma brasa viva, toca nos lábios dele e santifica os lábios dele. Daí então ele começa a adorar também e dizer que santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Se você abrir na carta de Apocalipse, também tem lá, João tem uma visão sobrenatural. Ele vê os 7 candelabros, lá tem os fogos do Senhor aceso, e lá representa os 7 candelabros, os 7 Espíritos de Deus, e vê os anjos adorando, dizendo: porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Se você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, você nunca vai ver várias vezes dizendo que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é único, que Deus é único, que Deus é único. Mas você vê lá na carta de Isaías, na carta na carta de Apocalipse, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da tua glória. E Ele chama e Ele pede que os santos dele continuem em santidade, que se afaste da imundície, que se afasta do pecado, para dizer para Ele que Ele é santo. Sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade nós não chegamos, nós nos adentramos diante dEle, porque Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos, que nós sejamos, adoramos a Ele, porque Ele é digno, o atributo de Deus. E a palavra de Deus está bem clara, dizendo 3 vezes. Isaías diz: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. João também tem essa visão, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não abra a tua boca para dizer que Ele é santo. Se algo te incomoda, você tem que adorar, você tem que reivindicar, você tem que adorá-lo, porque Ele é santo e Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Seja santo, porque eu sou santo. É isso que Ele quer de nós: santidade, reverência, enxergar que Ele é digno de louvor. Você pode se levantar na autoridade do nome de Jesus e adorar. Adore a Ele, adore, adore. Ele é
digno, Ele é santo de todo louvor, de toda glória, meu Pai. Nós te adoramos, nós te reverenciamos. Ensina-nos a ser santo, nos ensina-nos a negar a nossa carne e fazer a tua boa vontade. Ensina-nos a negar a nós mesmos, Senhor. Santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, e digno de louvor, e tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Declare: e tu és santo, e santo é o Senhor, e poderoso Ele é, e digno de louvor, e digno de suas olhos, e tu és santo, e santo é o Senhor, poderoso. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Ele é santo, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso. Deus quer que nós sejamos santos. Muitas coisas vão vir sobre as nossas vidas, querendo que a gente venda, negocie a nossa intimidade com o Senhor. Que você e eu venha ser prudente nos dias que estão por vir, porque o cerco está se fechando. Isso é profético. As coisas estão se fechando e vai se fechar para nossas vidas. Aquele que realmente está abnegando da sua vida para servir a Deus, não é Vânia que está falando, é a palavra de Deus que fala. Vigie, para que no dia da tentação vier, eu e você não negar a Jesus. Se posicione, fortaleça a sua fé todos os dias, fortaleça a sua intimidade todos os dias. Continue com seus olhos fechados, eu vou orar por você. Coloque a mão no teu coração. Se essa palavra trouxe temor no seu coração, eu quero que você agradeça a Deus. Porque antes da gente querer se esfriar, se desviar, Deus tem cuidado para nos demonstrar, nos mostrar e nos guardar. Mas quem cai, deixa cair em tentação, é eu e você. A escolha quem faz é eu e você. Pai, nessa noite eu te peço, não fique disperso. Pai, nessa noite eu te peço, abençoa os meus irmãos que estão aqui. Fortalece a fé dos meus irmãos. Pai, nós precisamos do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor é intercessor de nós. Que o Senhor intercede por nós todos os dias e com gemidos inexprimíveis. Pai, eu te peço, Pai, aqui tem gente morna na fé, que não fala muitas das vezes. Tem pessoas caídas, Pai, prostradas, Pai, que nem aparece. Pai, aqui tem pessoas que estão na tua casa, mas está distante do Senhor. Pai, aqui tem pessoas que outrora adoravam verdadeiramente ao Senhor e deixou a frieza de entrar no coração, que não adora como antes. Pai, eu te peço, neste momento, Pai, muda essa situação. Pai, fortalece os meus irmãos nesta hora, Pai.
Aquece o coração deles, que muitas das vezes a gente quer fogo, quer poder. Mas a gente precisa de temor, de reverência ao Senhor. Não deixe eles se perderem com as coisas deste mundo não, meu Pai. Que eles venham olhar para o alto, que eles venham olhar para onde vem o socorro, Pai, que vem dos céus. Abençoa os meus irmãos, sustenta eles, Pai. Que o novo caminho eles venham, em nome de Jesus, seguir, que é o caminho do Senhor, meu Pai. Sustenta eles, meu Pai, que eles venham voltar ao primeiro amor, voltar à essência do primeiro amor, voltar ao caminho do primeiro amor, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, ter sede pela Tua palavra, outrora eles liam a palavra. Eu te peço que nessa noite, nesta hora, neste exato momento, pela minha súplica, faz eles voltarem até o desejo de ler a Tua palavra, de conhecer a Tua verdade através da Tua palavra, de o Senhor se revelar mais uma vez para ele, quem o Senhor é. Deus, fortalece a fé deles, e aquele que não está no nosso meio, Pai, estamos sentindo falta daqueles irmãos que nunca mais vieram para aqui. Abençoa, fortalece também a fé deles. A Tua palavra diz que nós devemos viver em unidade, em irmãos e comunhão. Que o Senhor traga de volta também, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos que não estão aqui e que estão aqui também, meu Pai. Não deixa ninguém se perder. Desamarramos todo valente que tenta se levantar contra a vida deles, contra o ministério dele. Cai por terra agora toda vantagem cilada de Satanás contra a tua fé, contra a tua caminhada no Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, você pode aplaudir ao cuidado de Deus sobre a tua vida nessa noite. Deus tem zelo por mim e por você. Aleluia. Eu vou convidar meu varão.